Olá, boa tarde. Como estamos? Todos bem? Então, estamos aqui mais uma vez com o Henrique, da Saint-Venant Academy, que é a nossa escola parceira lá em Portugal. Ele veio aqui para fazer novos exames nesse mês de fevereiro. E aí, Henrique, como estamos pós-pandemia? Ainda estamos na pandemia lá? Exatamente. Boa tarde a todos. Ainda estamos a recuperar um bocadinho da pandemia, na verdade estamos a tentar fechar este ciclo da questão da pandemia. Também tivemos aqui algumas dificuldades na vinda para a realização dos exames, acabamos por suspender. Suspendemos de dezembro, que você viria em dezembro. Exatamente. E aí passamos para fevereiro, mas agora todos fizeram, né? Sim, as provas vieram. Sim. Agora está tudo normal e vamos seguir o nosso percurso normal. Que eu acho que agora a Covid deve ter algumas outras modificações, né, desse vírus aí, mas vai virar um resfriado forte. Exato. Espero. Sim, lá na Europa também já se começa a perspectivar, pelo menos nos próximos 6 meses, com uma imunidade de grupo, não só de países individuais, mas mesmo no todo o continente europeu. Já existe um ou outro país que já começou a libertar todas as restrições. Portugal também pensa-se que, entretanto, vai começar a libertar uso de máscara. Isso, pelo menos já começa a circular essas ideias. E aqui também eu acredito que daqui a pouco vai acontecer, porque nós já estamos com 78% com a primeira e 75% com a segunda dose. Pois, já tem bastante também com a terceira dose. Então eu acho que a tendência é melhorar. O que eu estou sentindo aqui na nossa aviação no Brasil é que ela está começando a crescer. Tive hoje uma notícia que, por exemplo, a Latam vai contratar 800 comissários esse ano. Então, é uma boa notícia. Obviamente, crescendo para comissários, cresce para piloto, cresce para mecânico. Então, é um ciclo. É uma coisa boa, né? Exato. Agora, e o nosso EASA? Vamos falar um pouco do EASA. Vamos. Tem alunos que me perguntam por que fazer EASA e não FAA? Qual a diferença do FAA e do EASA? O que você me fala sobre isso? Bem, eu parto sempre do pressuposto do EASA muito mais do que o FAA, porque na verdade falo e penso através do EASA e não do FAA. Por isso a mim cabe um bocadinho mais falar sobre o EASA. O EASA de facto tem a vantagem de poder e de ser aceite em vários continentes, não só no continente europeu. É mais abrangente. É mais abrangente. Eu penso que, não querendo estar aqui a tentar fazer uma total comparação entre o EASA e a licença FAA... na realidade a gente não está comparando, a gente está conversando, falando a respeito. O FAA ele é muito restrito para as aeronaves americanas. Exatamente. Ponto. E eles próprios já têm estado a fazer uma reforma na sua própria estrutura, na estrutura como pensam os cursos, e eles têm-se enquadrado um bocadinho mais com os princípios da licença EASA. Porque grande parte dos outros países não europeus aceitam com muita facilidade, por exemplo, o Médio Oriente, temos mesmo o próprio Canadá, que até está ali muito perto dos Estados Unidos. Aceita o EASA. Aceita o EASA. A África também, com muita facilidade. Então nós temos a Europa, Oriente Médio, Canadá, que você falou, África. Sim. Então ele é mais abrangente realmente. Então, não que não seja... O ideal é que tenha os dois, né? Sim, seria o ideal. Os três, né? Brasil, ANAC, EASA e o FAA, né? É claro que isso depois vai variar um bocadinho de país para país. Por exemplo, nós, enquanto
organização e Sevenair, enquanto grupo, na verdade, nós fizemos várias parcerias em Cabo Verde e temos a certificação também, e certificamos através da Autoridade de Cabo Verde. O que eles estão a tentar também fazer, juntamente connosco, é fazer um reconhecimento da licença EASA. Convalidação. Exatamente. E ao longo deste processo verificaram o que é que era necessário, além da licença EASA, que um aluno que queira depois ter a licença cabo-verdiana necessite fazer em termos de acrescento. Por isso acho que é essa a grande vantagem, é esse o grande objetivo, o grande target dos alunos é realmente poderem estariam no topo com o EASA, que facilitaria eles a convalidar para outras. Exatamente. Entendi. Então isso é uma pergunta recorrente dos alunos. Outra pergunta que me fazem muito é: as provas são difíceis? As provas são difíceis? Como eu devo estudar? Olha, Lúcia, eu falo, nós enquanto escola, Sevenair, falamos pela nossa escola. E olhando para a nossa escola, nós sabemos que as provas são difíceis. Não podemos negar, as provas é preciso estudar, é preciso ler todos os conteúdos que nós temos disponibilizados. Mas todo aquele conteúdo que você passa para os alunos é sobre aquele conteúdo, não tem nada fora daquele conteúdo que você possa perguntar no exame. Não, o conteúdo é aquele. Estudou o conteúdo. É o que eu falo com os alunos, se eu estiver errada, você me corrige. Se o aluno estudar pelo menos 1 hora por dia, ele tem 4 meses, porque você vem aqui a cada 4 meses. Então, se ele estudar 1 hora por dia durante esses 4 meses, ele consegue passar. Consegue, nós temos vários alunos, aliás... Inclusive hoje ele deu uma prova que o aluno gabaritou. Não foi que você me falou? Exatamente. Foi ainda... Tirou 100, gente. Acertou todas as questões. É verdade. E tem outro aluno que se formou hoje, né? Sim, terminou. Se passar no exame, vai terminar hoje. Faltava-lhe uma prova e ele vai terminar hoje. Olha só. Mais um com a certificação, exatamente, né? E temos... saindo daqui, da Sky Leader. Sim, né? Saindo daqui. Daqui do Brasil. Saindo daqui. E temos aqui já um conjunto de mais ou menos 10 alunos, faltam à volta de 4 provas apenas. O problema é que a gente parou, né? Sim. Por causa desse problema da pandemia, nós tivemos parados praticamente 2 anos, não foi? Exatamente. Nós tivemos 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sem ter provas. Esses alunos já deveriam estar certificados. Sim. Né? Sim. Eu lembro que na nossa primeira turma teve já alunos com carteira, que já tiraram, que passaram, que já estão com a carteira do EASA. Isso é gratificante para a gente aqui, que começou esse projeto aqui. Não existe esse projeto no Brasil, a não ser a Sky Leader juntamente com a Sevenair Academy. Então é um projeto muito legal, porque primeiro até para aquele mecânico que está no Brasil, quer continuar no Brasil, é um diferencial. Sim, muito grande. Exatamente. Esse pode ser logo o primeiro pensamento, até porque, sim, apesar de nós termos muitas aeronaves com matrícula europeia a cá virem, sim, e necessitam dessas certificações, exatamente. Sim. Ok, muitas dessas ações de manutenção são de trânsito, mas realmente necessitam dessa certificação de uma forma para poder assinar a liberação. Verdade. E depois também para se poderem projetar fora do próprio Brasil e do próprio continente sul-americano. Que hoje em dia, eu vou te falar uma coisa, hein? Se fosse eu, já estava indo. Porque vamos falar aqui, eu não sabia, um colega, eu participo de um grupo de mecânicos, e um colega mecânico falou, eu procurei hoje, antes da gente começar a live, que eu ia mencionar.
ele falou o seguinte, uma coisa que eu não sabia, que aquele mecânico que tem a certificação EASA, ele é chamado lá fora, na Europa, de engenheiro. Uhum. Isso é uma coisa que eu não sabia e que realmente é isso. É a tradução do TMA, onde nós em português dizemos técnico de manutenção de aeronaves, é engineer. É engineer. Então, o mecânico lá fora é engineer, é engenheiro, considerado, né? Exato. Outra coisa que ele falou é o seguinte, aquele técnico sem o EASA, que por acaso vai para lá, que tem aqueles contratos por tempo, né? Sim, por períodos. Por períodos, né? E que ele consiga ir, ele vai ganhar, ele falou, na faixa de 250 euros por dia. Fora isso, o engenheiro vai de 300 a 450 euros por dia, quando tem a certificação EASA. Então, isso é uma diferença brutal. Estamos falando não a nível Portugal, Exato. Estamos falando a nível Europa, Exato. né? Oriente Médio, tudo é nessa faixa. É claro, deixe-me só dar aqui também 2 ou 3 pontos importantes e acrescentar. É claro que os salários mudam muito de país para país, sim, mesmo dentro do próprio continente europeu. Né? Estarmos a falar de Portugal, estarmos a falar da Alemanha são realidades, ou Suíça, por exemplo, são realidades completamente distintas. Sim. É só pensarmos que, por exemplo, no Luxemburgo o ordenado mínimo é à volta dos 4.000 euros e em Portugal é à volta dos 700. Isso, logo por aqui. O salário mínimo? Sim, há uma diferença bastante grande em várias coisas e por aqui também. Claro que o custo de vida poderá também acrescer. Sim, vai ser maior. Mas além disso, por isso é importante que percebam que não estamos a falar exclusivamente de Portugal, ou que não estamos a falar de Portugal. Estamos falando nível Europa e Oriente Médio. Exatamente. Depois há mais uma outra coisa que é importante que todos nós saibamos. Um TMA, como nós chamamos em Portugal, não? Um técnico de manutenção de aeronaves, é valorizado na Europa quando tem EASA. Ok, podem-me dizer assim, mas eu tenho uma licença FAA, eu tenho uma licença ANAC, aqui do Brasil, tenho muitos cursos, muitos type ratings, tenho 20 ou 30 anos de experiência, mas sinceramente isso não é suficiente para quem quer viajar para a Europa. É verdade. E é isso que nós vamos sentindo. Às vezes os alunos fazem o percurso, que podem fazer, como é óbvio, fazem um percurso um bocadinho inverso e pensam que chegam na Europa e sem a licença que conseguem colocação com muita facilidade. E depois são confrontados com essa realidade. A exigência mínima. Eu tenho visto, inclusive, esse rapaz, eu não consigo lembrar o nome dele, se ele depois assistir, se ele puder entrar em contato comigo, eu até agradeço. Ele mandou assim várias empresas que estavam contratando e anúncios, né? Todos pedem EASA. Sim. Todas pedem EASA. É um pré-requisito. Principalmente agora, nesta questão da pandemia, também criou essa, na verdade, essa nova realidade, porque as empresas ficaram com um bocadinho de receio em contratar, as empresas também reestruturaram e as empresas hoje estão a contratar e mesmo em Portugal várias empresas neste momento estão a contratar, mas estão a demorar no processo seletivo. Exatamente, porque estão com um bocadinho de receio e ao mesmo tempo estão a ser cada vez mais exigentes nesse processo seletivo. Se tiver EASA é um fator logo automaticamente diferenciador e depois, claro, há outros fatores que também isso que eu falo, independente se vai para fora do Brasil, é um ponto que ele vai participar de uma seleção já com um ponto à frente dos outros. Claro. Porque ele tem EASA. Porque ele tem FAA também é um ponto. Se for para a empresa americana, se ele tiver FAA, é um diferenciador perante os outros que estiverem participando da seleção que não tenham.
Exatamente. Então, é importante realmente que os alunos, os mecânicos, né, no caso, né, que queiram se diferenciar no mercado, é importantíssimo se aprimorar, estudar. Não é impossível, porque se fosse impossível, não teríamos já pessoas Com licença. com a licença que eram daqui, que estudaram aqui, que fizeram todo o processo aqui. Então, impossível não é. Agora, tem que se dedicar, como qualquer outra coisa, né? E não é muito tempo. É 1 ano e 8 meses, se não me engano. Sim, entre de um dedicação. Exatamente, entre 1 ano e meio. Vamos botar. No máximo 2 anos de dedicação. Mas o que é 2 anos para um futuro? Exatamente. Se você fala, 2 anos eu estudando 1 hora por dia, o que é isso? Né? Claro. Para depois você ter um diferencial. Eu não estou bem aqui no Brasil, eu vou embora. E é um bocadinho por aí, é um bocadinho pensar também no futuro. Às vezes até se pode estar bem aqui, mas as coisas de um dia para o outro mudam. E já se está preparado para esse futuro. Já está muito mais preparado para esse futuro e a qualquer momento. Ontem me ligou uma pessoa, não vou dizer o nome, não interessa no caso. Ela foi contratada para uma empresa lá fora. Exigência. Que faça. Que tire o EASA a partir de agora. Pois. Ela foi contratada com essa restrição. Requisito, exato. Exatamente. Por que ela foi contratada? Ok, ela tinha uma experiência maravilhosa, tem um currículo excelente, mas não tem o EASA. Então, eles contrataram, mas falaram que ele tem que tirar o EASA. Então, se você já com uma tranquilidade, né? Não com aquela obrigatoriedade. Poxa, posso perder o emprego se eu não conseguir. Exato. Né? Ainda ontem tivemos aqui um aluno que fez 2 módulos com outra organização, com outra parte 147, e que trabalha cá no Brasil. E que tem um type rating, que gostava de abrevar na licença EASA e trabalha para uma companhia europeia e tem um tempo, que são 2 anos. E ele, neste momento, está a tentar correr contra esse tempo, e o tempo é novembro deste ano, 2022. Por isso, na verdade, se já tivesse feito o processo um bocadinho antes, neste momento estava muito mais tranquilo. Mas para quê? Para ele poder, não entendi. Porque ele precisa da licença e depois precisa de abrevar também o type rating na própria licença. E tem um tempo, desde o momento em que tira a formação. Entendi. E pronto, tudo isto são questões que às vezes nós não pensamos no primeiro momento, e quando nos surge na mão essas possibilidades, essas oportunidades, sim, nós já vamos andar um bocadinho atrás. O ideal seria nós pensarmos o que é que poderá me surgir, qual é que será o melhor para mim. Sabe o que eu costumo falar? Como você quer estar daqui a 5 anos? Exatamente. Ganhando quanto? Trabalhando onde? Trabalhando em que empresa? Em que país? Qual é a análise sua no futuro? É isso que eu falo. Eu falo isso para todo mundo, para os alunos, para os meus filhos. Você não pode pensar no aqui e agora. Não, depois eu faço, O depois eu faço, você nunca faz. Ou você faz, seja o que for. Ou você realmente tem um foco. Você precisa ter um foco, um direcionamento. E fazer. Porque eu sempre acho o seguinte, o saber não ocupa lugar. Não ocupa lugar e ninguém te tira. Pois, nós temos um bocadinho essa expressão. Ninguém te tira o teu saber. As tuas certificações, os teus diplomas, ninguém te tira. Pode te tirar tudo, mas isso não. E é isso que vai te fazer diferença no futuro. Eu penso assim. Henrique, o que mais que você pode nos falar sobre o EASA? Qual é a diferença do B1.1? Tem essas perguntas. O que é B1.1, .1, .2, .3, .4 e o B2? Primeiro, B1 é o quê e B2 é o quê? Ok.
que é um bocadinho diferente da ANAC do Brasil, é um bocadinho diferente Sim. também do processo da EAFA. Nós diferenciamos pelas categorias, pensando se é manutenção de linha ou manutenção de base, por isso a manutenção de linha é o A, se é manutenção de base é o B, e depois o B1, sendo B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4, estamos a falar de manutenção, e o B2 estamos a falar da parte aviónica. Claro que é manutenção, mas é a parte aviónica. Sim, é igual aqui. Aqui não. Aqui nós temos GMP, célula e aviônico. Então seria, o B1 seria o GMP e célula. Exato. Que depois se diferencia entre aviões ou helicópteros, e se estamos a falar de turbina ou se estamos a falar de pistão. Essas são as diferenças. Que é diferente. B1.1 seria o quê? Seria aviões de turbina. Turbina. Exato. B1.2, É aviões na mesma, mas de pistão. pistão. Ponto 3 Helicópteros de turbina e 4, e helicópteros de pistão. pistão. Então, o aluno que queira vir fazer se preparar, né, nesse projeto aí do EASA, ele vai optar por B1 ou o B2 apenas. Sim, exatamente. Primeiro, ele terá que pensar sempre se já tem experiência e em que tipo de aeronaves é que ele tem mais experiência, ou se não tem experiência, naquelas aeronaves ele gostaria mais de trabalhar ou que se vai propor a vir trabalhar no futuro, não é? Sim. Porque se ele tiver experiência, por exemplo, em helicópteros de turbina, não faz muito sentido ele tirar aviões de turbina, porque depois não vai conseguir... De pistão. Exato. Ou aviões, pode ser também. Sim. Claro que ele depois vai ter mais dificuldade em comprovar essa experiência. É, comprovar. Essa é a primeira grande clarividência que ele vai ter que ter. Uhum. Ora, onde é que eu me quero situar, onde é que eu já estou situado? Se eu trabalho com aviões de grande porte, então o meu foco terá que ser na B1.1. É importante também que as pessoas percebam que a diferença entre o B1.1, B1.2, B1.3 ou B1.4, isto é, helicópteros ou aviões, e mesmo sendo turbina ou pistão, a diferença é muito pequenina. A diferença é 2, 3 módulos. Por isso, desde o momento em que o aluno faz uma carteira, pode fazer a conversão para as outras carteiras através de 2 módulos. Por isso, é muito simples, é um processo muito simples. Uma pergunta. Sempre o B1 ou o B2 são quantos exames? Okay. B1 e B2. Vamos tentar diferenciar o B1 por subcategorias. Por isso, cada subcategoria, B1.1, tem 13 disciplinas, 16 provas. Porque há 3 disciplinas que são dissertativas também. Dissertativa. Então, na realidade, são 16 provas. Exames. Exatamente. Porque são 13 múltipla escolha. Sim, todas as disciplinas têm sempre múltipla escolha e 3 dissertativas. Gente, não fica apavorado, dissertativo. É uma pergunta básica que você vai fazer uma redação, não tem nem número máximo, número mínimo, aliás, de palavras, né? Não. Nós pedimos para que tenha uma pequena abordagem sobre o tema, que faça uma introdução, uma conclusão e que responda diretamente à questão. A questão, então, início, meio e Exatamente. fim. Acabou. Normal. Uma coisa normal, não precisa ficar preocupado, não. Então, a base é sempre 16 Sim, exames. Exato. Para B1 ou para B2. Exatamente. Outra coisa que me pergunto, mas eu quero aviônico, eu tenho que fazer as provas do B1, porque tem disciplinas que são comuns para os dois. Então, você vai fazer aquelas provas e, num determinado momento, você vai fazer os exames respectivamente do B2 ou do B1. Não é isso? É. Na verdade, a conversão, nós chamamos a conversão do B1.1, por exemplo, quem já tem B1.1 para B2, corresponde a apenas 5 disciplinas. Então, há uma diferença de 5 disciplinas. Vamos lá.
eu tenho B1, Ponto 1. ponto 1. Sim, Eu quero fazer o B2. exato. Eu faço mais 5 exames. Sim. Sendo que dessas 5 exames, 3 dessas disciplinas, ele já as fez. É uma repetição da matéria, no grosso modo, Com a vertente para o aviônico. aviónico, e o grau de dificuldade das perguntas também pode variar, e varia um bocadinho. Pronto. Então já entendemos, né? Então, eu tenho B1.1, mas poderia ser B1.2. Pode. Ou B1.3. É o B1, na realidade. É. Eu tendo o B1 completo. Ou 1, ou 2, ou 3, Sim, ou 4. tendo uma das subcategorias do B1. Penso que assim é mais fácil. Né? Sim. Eu tendo isso, agora eu quero o B2. São mais 5 exames. Então, aí você passa a ter B1 e B2. É o completo. Exato. Completaço, gente. Aí, Claro. Quem quiser tirar só o Ótimo. B2, é a mesma circunstância. São as 16 provas. 16 provas do B2. Que também pode acontecer o processo inverso. Ele pode ser B2, Sim, e querer fazer o B1. e que também acontece. Temos vários alunos em relação a isso. Normalmente o percurso é ao contrário, mas as aeronaves cada vez têm mais parte aviónica, por isso, verdade. e eletrónica, por É isso. verdade. Outra pergunta que eles fazem é o seguinte. O aluno que fez completou todos os exames, passou, ok. As tarefas, ele tem que apresentar 1000 tarefas, correto? Sim, ele tem que apresentar pelo menos 1000 tarefas, exatamente. Mínimo de 1000 tarefas. Na visão da ata, 100, Sim. De acordo com a ata 100. de acordo com a ata 100. Mas eu não tenho essas 1000 tarefas. Eu posso fazer em quanto tempo para apresentar na ANAC de Portugal? Ele, na verdade, para completar o processo todo, desde o momento em que ele se inicia, tem 10 anos. 10 anos. Desde o momento Então, que inicia o processo. Se ele hoje fizer um exame, ele tem 10 anos a partir de hoje para finalizar o processo. Ou seja, ele tem 2 anos, vamos dizer aqui. Começou hoje, fez a primeira prova. Ele tem 2 anos para terminar os exames. Exato. E tem mais 8 anos Sim. para comprovar a experiência, Certo. que são 1000 tarefas. Ou seja, 200 tarefas por ano. Sim, pois há aqui, exatamente. Pois há aqui alguns critérios que é preciso nós termos em atenção. Primeiro, esse tempo de experiência pode ser contado para trás, por isso, Sim. se ele começar hoje o processo de examinação, mas entretanto ele já trabalhar na aviação, esse tempo de experiência vai contar, primeiro ponto importante, por isso não conta só, porque às vezes podia ficar com a ideia de, ok, então desde o momento que eu começo os exames, vai-me contar a partir daqui os 5 anos, as 1000 tarefas. Não, pode ser para trás. Sim. Pode ser para trás, não há problema. Então, eu comecei hoje, mas eu tenho experiência. Isso pode fazer o logbook. Então, quando eu chegar daqui a 2 anos, quando eu terminar os exames, eu já tendo essa experiência, já preenchendo o logbook. O que é o logbook? Para explicar melhor. O logbook é um documento que tem modelo tipo, não é obrigatório, há um padrão mais ou menos aceito, onde o TMA registra todas as suas tarefas. Todas as ações de manutenção que ele vai fazendo, todas as cartas, todas as tarefas que ele vai assinando, na verdade, nas cartas, e ele vai preenchendo, ou deveria, ou é aconselhável ele preencher toda essa informação. O mecânico, ele tem que preencher e é assinado pelo supervisor. Exatamente. Da base, ali do horário que ele está trabalhando. E toda empresa tem a obrigação de passar isso para o mecânico. Pode solicitar que a empresa tem esses recordes. Exatamente, tem, porque isso faz parte das cartas de trabalho, da work orders, não é? E faz parte também, se a ANAC for lá fazer auditoria. Eles têm que fazer o contraponto. Exatamente. É importante também que o aluno entenda que o logbook é uma questão pessoal, é dele,
E isso também lhe traz a responsabilidade de ser ele a organizar o próprio documento. Sim, ele não pode, que fazer. Exatamente, ele não pode esperar que alguém faça o documento por ele. Ele tem a vantagem de ser o documento pessoal, é dele, não é de mais ninguém, não é da empresa, por isso se ele mudar de organização, ele vai manter esse documento com ele, esse logbook com ele. Ele pode mudar de empresa e continuar preenchendo o logbook. Claro. Não tem problema. Não tem problema. Vamos supor, comecei hoje a fazer exame, eu tenho 2 anos de experiência. Tenho 200 tarefas. Não, é 100 por... É 200 por ano. 200 por ano. Eu tenho 400 tarefas. Me faltam 800. Neste caso faltaria, sim. Para frente. Eu tenho até o quê? 10 anos na frente. Sim. Se eu começar hoje a prova. Se começar hoje, exatamente. Eu tenho 10 anos para comprovar aquelas 1000 tarefas, eu já tendo 400, só falta 800 tarefas. Neste caso faltariam 600. Mas... 600. Sim. Mas que eu estava falando de 100, depois exatamente. Não, é 200 por ano. Pronto, é importante isso que está a falar, é importante também que nós todos tenhamos essa consciência. Faz um padrão de 200 tarefas por ano, ou é aceite 200 tarefas por ano. Por isso, isto daria 5 anos, não é, de trabalho efetivo. Sim. E já falamos, não é obrigatório ser 5 anos, pode ter, infelizmente aqui por causa desta questão da pandemia, vamos admitir que trabalhou na aviação até 2021 e que esteve o ano 2021 fora e que voltou a trabalhar em 2022. E então a pessoa pode pensar assim, então, mas quer dizer, eu como tive um ano fora já não vai contabilizar. Não, ele pode ir buscar todo o tempo de experiência que teve para trás, mesmo depois de ter estado um ano fora, não há problema. Parado. Só há aqui mais um pormenor. As últimas 200 tarefas têm que ser realizadas nos últimos 2 anos a que ele solicitar a licença. É uma questão de proeficiência. Que ele solicitar a licença, que ele solicitar já na ANAC. Exatamente. Lá de Portugal. Exatamente. A partir do momento em que, no dia que ele entregar a licença, ele nos últimos 2 anos tem que ter meio ano de trabalho efetivo. Proeficiência. Exatamente. Nos últimos 2 anos. Tá, vamos dar um exemplo. Estamos em 2022. Neste exemplo concreto, ele ficou o ano 2021 sem trabalhar. Tá. E em 2022 termina a licença, mas começou a trabalhar. Por isso, em agosto, se ele trabalhou todos os dias, em agosto já pode solicitar a licença. Já pode dar entrada. Independente das provas que ele vai fazendo. As provas não tem nada a ver com isso. A gente, estamos falando do logbook e da solicitação já na ANAC. Já na ANAC. Exatamente. Então, tem 2 coisas. Eu posso terminar os exames e não estar trabalhando. Aí eu não posso dar entrada na ANAC. Mas eu já tenho o meu diploma, porque a CVNE vai dar um diploma. Sim, é o certificado. O certificado que ele comprovou que ele fez todas as provas e passou. E é com esse documento, mais o formulário 19 da ANAC de Portugal e mais um outro. É o anexo A. O anexo A que vocês dão entrada na ANAC para tirar a carteira, a certificação. Sim, exatamente, a carteira. A carteira. Então tá. Eu acho que está bem entendido isso. Eu acho que vocês já entenderam. Isso é uma pergunta recorrente que sempre fazem. Como é que funciona? Logbook, tarefas. Então é isso. Então, ele pode fazer 2 tarefas por dia? Outra pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Não, é contabilizado uma tarefa por dia. Por dia. Apertei o parafuso, está na ata 100, eu lanço que eu apertei o parafuso, é uma tarefa. É uma tarefa, é o subcapítulo, é o capítulo 19, por exemplo, subcapítulo 02, 01, pronto, é isso. Ok. Também muito tranquilo isso. Sim. Que mais que você acha importante, Henrique, falar para os nossos alunos aqui do Brasil? Porque lá na Europa vocês falam muito e é normal, né? Os alunos de vivem isso. Sim, é a nossa realidade. É a sua realidade. Aqui as pessoas têm muitas dúvidas. Por isso que toda vez que você vem,
eu pego você para a gente fazer um videozinho para tirar essas dúvidas e deixar... Não há problema, mas aqui acima de tudo é realmente o aluno perceber que é um complemento de duas coisas. Ele quando vai, e um bocadinho estava a falar sobre isso, quando vai entregar o processo na ANAC, ele entrega 4 coisas. Entrega o logbook. Sim. O logbook não é obrigatório ter 1000 tarefas, é obrigatório ter pelo menos 1000 tarefas. Tá, pode ter mais, menos não. Menos não. Acima de 1000. Exatamente. É 1000 ou acima. Exato. Se possível, passar todas as atas, traduzindo, ele deve cumprir, no logbook deve apresentar experiência no máximo de atas que ele conseguir. Ele fazer o máximo de tarefas diferenciadas que ele conseguir. Depois, preencher o Form 19, que isso é uma coisa muito simples. É um formulário. Na verdade, é um formulário onde ele vai informar à ANAC qual é a licença que ele vai solicitar. Sim, é muito fácil. Muito fácil. Depois, então, é o anexo A. O anexo A é o resumo do próprio logbook. O resumo do logbook é a interligação entre as tarefas que ele fez, e também é um documento muito simples de preencher, e as atas, o cumprimento das atas, onde ele já passou nas atas ao longo do logbook. É um resumo, na verdade, muito, muito objetivo e simples. E, por último, o certificado que nós emitimos da nossa escola. É um certificado que ele está aprovado em todos os exames, os 16 exames. Exatamente. Na última vez que estive cá, em novembro, levei um logbook de um aluno. Você levou? Eu levei. Ele já terminou? Ele já terminou. Só que depois, entretanto, faltava-lhe aqui o anexo A e ele veio ontem entregar. E realmente aquele logbook está muito, muito bem feito, está muito bem construído, tudo muito organizado. Ele colocou um índice do próprio logbook, que é importante. Eu vou te fazer um pedido. Me dá depois o nome desse aluno para ver se ele permite que a gente tire uma foto de alguma página, só para mostrar para os futuros alunos, entendeu? Ok. Eu, por acaso, já tinha pensado nisso, e ontem até estava a comentar com outros alunos, porque realmente aquele logbook está todo muito bem organizadinho. Pois é, e tem muita dúvida sobre isso. Então, sim. Eu ligo para ele e peço, porque eu acho que ele não vai se negar. Não, eu penso uma página, tira a foto, é só seguir aquele padrão. Então ele fez um índice. E como é alguém que já tem muita experiência, já tem muitos type ratings, já tem muitas formações, ele colocou tudo. E fez o índice, e no índice organizou toda a sequência. Colocou o logbook, colocou as suas certificações, as suas carteiras, que ele tem a carteira ANAC e tem a carteira FAA, colocou essas duas licenças também, uma cópia das licenças. E, no último tudo, colocou o certificado da escola, colocou o Form 19, o anexo A agora, e, o último, colocou o certificado da escola. Tudo. Pronto. Penso que será muito fácil a ANAC validar. Eu sei que você não pode responder pela ANAC, tá? Sim, sem dúvida. Mas quanto tempo, mais ou menos, é difícil eu sei essa resposta, ainda mais em período de pandemia. Vamos falar antes da pandemia. Quanto tempo mais para eles analisarem? Eu acredito que está entre os 3 e os 6 meses. De 3 a 6 meses eles verificam? Sim, eu acredito que eles dão a resposta por volta dos 3 meses. É normal que às vezes há muitas requisições. Sim, tem que analisar todas essas... Exatamente. E quanto mais completo tiver o documento, mais rapidamente eles não solicitam informações adicionais e mais rapidamente liberam a... Tá, então vamos resumindo. Estudei 1 hora por dia, fiz os exames, levei no máximo 1 ano, 6 meses, no máximo 2 anos. Entreguei. Quando eu terminei, eu já tinha experiência. Então, durante esses 2 anos, eu fui preenchendo o logbook, fui fazendo.
Exatamente. Quando acabei os 2 anos, acabei as provas, tenho o logbook pronto, já entro na ANAC, daí a 6 meses eu já tenho a certificação. Por exemplo, temos o exemplo desse aluno que ontem veio realizar a última prova. Se ele passar no exame, as notas não saíram, não é? Se ele passar no exame, ele próprio ontem já me estava a dizer que já está a finalizar o logbook. Pronto. E que, por acaso, no próximo mês tem possibilidade e vai a Portugal. E vai entregar e entrega tudo. Tá, mas se ele não fosse a Portugal, a gente Sim, tem esse serviço fazemos, de entregar. Nós fazemos isso. Olha, não tem por que não fazer, né? Não. Muito fácil, né? É só estudar. só estudar. 1 hora, poxa. 1 hora por dia. É tranquilo, gente. Tá. É um bocadinho de organização, um bocadinho também de esforço, sem dúvida nenhuma. Esforço, Isso é verdade. É um bocadinho de esforço, um bocadinho de sacrifício, mas eu penso que o sacrifício compensa. Vai abrir outras portas, exato. Sim. Vai dar outras perspectivas, Sim. vai deixar a pessoa muito mais tranquila em relação ao futuro e às vezes as oportunidades surgem quando não estamos à espera. Verdade. Devemos estar realmente preparados para elas, isso aí não há dúvida. É verdade. Eu acho que abre muitas portas. Ele vai ter um diferencial. Henrique, obrigado. Nada, assim que Mais uma vez, você aqui com a gente, é sempre um prazer. Bom, você vai vir em maio novamente. Tá programado. Em maio. Então, quem quiser começar a estudar, já pode começar agora. Uhum. Outra dúvida, só rapidinho. Claro. Por exemplo, eu quero começar a fazer o curso agora. Nós estamos em fevereiro. Eu tenho fevereiro, não vou nem contar fevereiro, março, abril e maio. Tenho 2 meses. Não, 3, porque a ideia é virmos no final de maio. Tá, 3 meses. Eu não quero fazer 4 provas, porque a cada vez que ele vem, você pode fazer 4 provas, tá? Esse é o nosso programa. Exato. Mas eu quero entrar agora. Nós estamos em fevereiro, hoje são 10. Hoje são 10 de fevereiro. Eu não quero chegar lá em maio, deve ser na última semana que você vai vir, sim, de maio. Em princípio na terceira semana. Terceira semana. Eu não quero fazer as 4 provas. Eu posso não fazer? Pode. O aluno, nesse aspecto, também é uma grande vantagem que nós temos enquanto parcerias de escolas. O aluno tem... ele gera o seu próprio calendário. Existem aquelas provas pré-agendadas e ele não é obrigado a vir fazer. Ele gera, porque às vezes trabalha, porque às vezes as coisas não teve tempo para estudar para aquelas provas todas, e em vez de realmente vir ou tentar estudar um bocadinho para cada prova e depois chegar cá e não ter sucesso em nenhum, mais vale nessa circunstância focar o estudo em 2 delas ou em 3, escolhe aquelas matérias que ele se sente mais preparado, ou aquelas que vai ter mais facilidade, e vem fazer as provas. O ideal é que faça as 4 para seguir o cronograma. Exatamente. E terminar em 2 anos. Exatamente. Né? No máximo 2 anos. Mas se eventualmente, num mês que você venha, ele não consiga, porque toda vez que você vem aplicar a prova, você já fala o mês que você vai vir, que vai ser sempre de 3 em 3 ou 4 meses, a data para eles e quais as provas que vão ser realizadas, para vocês se prepararem, para vocês terem tempo de estudar. Enfim, se eu, num caso, eu tive um contratempo, eu não vou fazer a inscrição das 4, eu faço de 3. Na próxima vez, eu faço 4 e assim, na última, vou fazer só mais uma. Exatamente. Porque eu posterguei. Mas pode. Pode fazer isso. Na verdade, se ele fizer as 4 provas, dá 1 ano e meio, por isso. Outra pergunta que sempre me fazem. Eu estou aqui no Brasil, começo o curso aqui no Brasil. Isso é importante. Aí fui morar em Portugal. Acontece muitas vezes, temos muitos alunos assim. Eu posso fazer as provas lá? Pode. Só que de quanto em quanto tempo as provas lá? Como é que é lá?
a organização é diferente, porque nós, para o bem e para o mal, não é? Realmente somos uma escola que é uma escola grande e que dá com a frequência de exames muito elevada. O que acontece, nós, em média, temos exames todas as semanas. Todas as semanas. Todas as semanas. Mas ele pode fazer quantas provas por mês? Nós aconselhamos que o aluno faça 2 provas por mês. No máximo. Nós aconselhamos, não é uma regra, não existe regra. Tá. Nós aconselhamos para o sucesso do aluno. Para o sucesso do aluno. Importante. Então, vamos lá. Fui para Portugal, eu posso fazer uma prova por mês. Durante os 4 meses, vai ser as 4 provas que vão ser feitas aqui, por exemplo. Né? Ou então pode acontecer outra circunstância. O aluno, na primeira vez que nós fazemos aqui prova, na primeira vez não quer fazer as 4 provas, porque também nunca realizou nenhuma prova e quer conhecer as provas, só faz 3. Faz o processo todo normal, termina aqui o processo e fica a faltar uma prova. E não espera 4 meses. A seguir vai ao calendário, por exemplo, em Portugal. Nós em Portugal, neste momento, já temos 3 sítios diferentes onde aplicamos prova. Três escolas em lugares diferentes. Sim, em lugares diferentes. Você é lá É em Lisboa, que neste caso, propriamente em Cascais. Cascais. É no Porto e em Coimbra. Em Coimbra. Para já, mas aliás, já foi anunciado que será no outro lado também. Já foi, não, isso já está mesmo. Ponte Soura, isso já está. Aliás, os administradores, juntamente com o patrão, já foram lá inaugurar. Vamos ter outra cidade, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então, pode ir em 4 cidades diferentes. Ok, então ele pode fazer lá. Não tem problema nenhum. Não. Isso é uma pergunta recorrente que sempre fazem. E que mais que... Isso é uma grande vantagem de ser nosso aluno e estar, na verdade, trabalhar em conjunto connosco. Isso é mesmo para os nossos alunos lá. Portugal é pequenino, como praticamente toda a gente sabe, não é? Muito pequenino, então temos imensos alunos que são de Lisboa e vão fazer ao Porto, são do Porto e vão fazer a Lisboa, vão fazer a Coimbra. Porquê? Porque já fizeram, entretanto, um conjunto de módulos, mas o módulo que lhes falta, ou os 2 módulos que lhes faltam, estão a ser selecionados, ou o exame vai ser aplicado no Porto ou em Coimbra, e então eles Entendi. vão. O módulo 5 não tem em Lisboa, mas tem lá em Coimbra. Por exemplo. Ou tem no Porto. E ele inscreve-se Eu vou lá e vai lá e faz. Não há problema nenhum. Ele é aluno. Pode fazer em qualquer lugar. Exatamente. Para nós é indiferente. Então, ótimo. Só aqui que é de 4 em 4, aí faz 4 provas, porque você vem de 4 em 4 meses. Exatamente. É o que vocês falam lá, que o ideal é que façam uma prova a 2 no mês. Exato. É isso. É importante, viu? Então, eu acho que a gente tirou bastante dúvidas. No primeiro vídeo, a gente já conseguiu falar bastante coisa. Esse eu acho que nós falamos mais e tiramos mais dúvidas. Sim, também penso que este foi um bocadinho mais concreto às grandes dúvidas que surgem nos alunos. Dos alunos que perguntam. A gente focou mais nisso. Agora é tchau mesmo. Sim, senhora. Então, em maio nos vemos novamente. Quem tiver mais alguma dúvida, pode me ligar. Liga aqui na escola e vai ser tirado todas as dúvidas. Não perca essa oportunidade de poder estar aqui no Brasil. Não existe isso, não tem aqui no Brasil, só aqui na Skyleader. Só. Não tem em muitos países, não é só aqui no Brasil. Né? Não tem muitos países mesmo. Muitos países. Caramba, coisa boa, hein? Coisa boa. Fantástica, é uma notícia fantástica, é uma oportunidade de ouro. Eu quero agradecer muito ao Henrique, a Sevener, que sempre foi nossa parceira, né? Desde o começo, desde 2018, né? Quando nós começamos. Infelizmente, com a pandemia, parou, mas estamos continuando a parceria. Então, eu quero agradecer o Henrique, que sempre vem, né? É o examinador, que sempre vem aqui, está com a gente. E só isso. Gratidão. E agora olhar para a frente e pensar que agora vamos seguir o ciclo normal. Vai melhorar. Agora vamos, graças a Deus, vamos seguir o ciclo normal. Essa onda de pandemia, eu acho que está acabando. E as coisas a gente está sentindo que está melhorando, a aviação
internacional está voltando, ainda não com aquela força que estava, mas nós já estamos sentindo o aumento de voos Exato. internacionais. Então, isso é muito bom. Boa tarde, obrigado pela atenção, espero ter ajudado vocês. Boa tarde a todos.